Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui para mais uma edição do nosso webinar da indústria, esse projeto que faz parte do site Indústria News. Eu convido a todos vocês, a nossa audiência, a entrar no site, porque a gente está trazendo muito conteúdo bacana, né? A gente tem lá o Memória da Indústria, que faz uma revisita grandes projetos industriais do passado, né? A gente lançou recentemente o Radar da Indústria, que é uma coluna que conversa com o setor produtivo da Bahia. Recentemente lançamos um produto mais focado no do lado do turismo, que é o lado B do turismo, bem bacana também, sai aos sábados. Enfim, convido a todos vocês a entrar lá no nosso site, industrianews.com.br, e conferir todo esse conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre mercado imobiliário, mercado de construção, esse setor importantíssimo para a economia da Bahia, né? Na geração de empregos, na geração de negócios. E eu trouxe aqui um convidado super especial. Ele é o Daniel Sampaio, diretor superintendente da OR na Bahia. Um rápido currículo aqui do Daniel: ele é administrador de empresas com especialização em finanças, né? Possui aí uma sólida trajetória na gestão de grandes projetos e há quase 20 anos, não é, Daniel, atuando aí, contribuindo para o crescimento do braço imobiliário de um dos maiores grupos empresariais do Brasil, que é o Grupo Novo Honor, antigo Odebrecht. Daniel, obrigado pela sua presença aqui, viu? A gente está no início do ano, Daniel. Eu acho que ainda dá tempo para a gente fazer um pequeno balanço de 2025, né? Então, conta aí para a gente como é que foi 2025, se o ano entregou o que o planejamento previa em termos aí de lançamento, de performance. Fala para a gente. Primeiro, boa tarde, Geraldo, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui, falar do mercado imobiliário, né? A gente que às vezes fica muito focado no dia a dia de trabalho, então dar essa parada e ter essa oportunidade é muito importante para a gente estar colocando também muitas coisas bacanas que a gente vem fazendo, não só R, mas como o mercado como um todo, tá? Fazendo um balanço de 2025 foi um ano de muita realização, assim, principalmente de muita conquista, né? Hoje a gente está com 2 empreendimentos, o Legacy e depois eu vou falar do segundo. O Legacy é o maior empreendimento, né, o prédio mais alto da Bahia. A gente conseguiu bater a última laje, então se consolidou como realmente o prédio mais alto da Bahia. A gente teve uma conquista e obra também, logo em seguida, que foi um hospital, uma maternidade lá em Amargosa, num braço que a gente criou aqui na Bahia, de participação de prestação de serviços, de licitações públicas. Ganhamos a primeira na Condé, e estamos lá já começando essa obra. Foi um ano de muita conquista, porque também conquistamos mais 2 obras, né? É o AN e o Amarama, empreendimentos lá na Barra. A gente fez uma parceria com um parceiro, né, um sócio nosso já de São Paulo. Ele tinha alguns empreendimentos aqui, 2 deles em andamento, a gente assumiu as obras, ou seja, temos 4 obras hoje, né? E nessa parceria também conquistamos 5 terrenos em locais muito valorizados em Salvador. Então, assim, hoje a gente está com um land bank com a capacidade de produzir imóveis muito grande, e o desafio agora é realizar, tá? Fora isso, também a gente adquiriu um terreno do segmento de média renda. A gente está voltando a um segmento que não é nossa característica principal, mas entendo que para crescer a gente precisa diversificar também. Então, esse ano de 2025 é um ano realmente para a gente comemorar e de muitas realizações. Perfeito. Só falando um pouquinho do Legacy, que todo mundo já conhece, né? Fica ali quem passa pela Tancredo Neves já consegue visualizar facilmente, né? Qual é a previsão de entrega? Está em 27, né? Ano que vem, em junho, é o prazo do cliente, mas assim, a obra está andando mais rápido do que a gente planejou, e existe possibilidade de antecipar alguma coisa. Perfeito. Com relação a esses terrenos que você acabou de citar aí, você pode citar a localização de alguns deles, ou ainda está em segredo aí de justiça? Não, localização sim. A gente tem terrenos em Ondina, tem terreno na Barra, tem terreno no Corredor da Vitória, e tem terreno lá na Garibaldi, né? Garibaldi, Ondina. Então, esses são esses 5 terrenos que a gente tem. E o outro terreno aqui, numa via secundária, numa via marginal da Paralela, que é o de segmento de média renda. Então, assim, a gente está localizado, fora os terrenos que a gente já tem, né? A gente já tinha terreno no Horto, tem ali nas Espatórias, onde tinha antiga Fax, né? Aquele terreno é nosso, está desenvolvendo também. Então, assim, tem muitos terrenos. Já adquirimos outro, e hoje é efetivar isso e realizar para poder ter os novos lançamentos da gente.
Uhum. Isso aí já é uma constatação, uma prova de que o mercado realmente está em um bom momento? Qual é a avaliação de vocês? Mercado, eu faço parte também da Dema, né, e a gente tem lá uma pesquisa que, inclusive, eu ajudei, né, na época eu era diretor técnico, a gente implementou e a gente contratou a Brain, que até hoje é nossa parceira. A Brain, ela faz pesquisa no Brasil todo, para a CEBIC, para todas as ADEMES do Brasil. E a gente tem visto isso, a gente tem acompanhado que o mercado de Salvador é um mercado que está cada dia mais pungente. E não só pungente em termos de número de lançamento, que tem sido batendo recorde ano após ano, mas também com aumento de valor, aumento de preço, né? O ano de 2025, Salvador foi a capital que mais valorizou seus imóveis no Brasil, então, de mais de 17% de valorização. Então, assim, a gente alia essa capacidade produtiva que a gente está tendo, essa absorção de mercado dos imóveis. O estoque de Salvador hoje, ele é um estoque que dura 10 meses. Se o mercado não lançasse nada, e se a velocidade de venda ela permanecer a mesma que está, em 10 meses a gente absorveria o mercado. Então, é um cenário ainda bem, eu sou bem otimista com o cenário, e a gente tem muita oportunidade aí de continuar gerando e continuar impulsionando o mercado imobiliário. Bacana. No mercado de luxo, aí a gente vê o crescimento aí realmente grandioso. E a perspectiva, né, Daniel, já a partir desse ano, né, o Banco Central já sinalizou isso, de redução de juros, enfim, né? Isso traz Redução de juros. Redução de juros, economia, renda, esses itens são itens fundamentais do mercado imobiliário, né? Em redução de juros, a gente consegue, né? O mercado imobiliário ele tem uma característica muito bacana, porque você compra um imóvel no seu lançamento, você paga e corrige com o INCC, que é um índice de correção monetária, e esses juros ele vai começar a mexer um pouquinho lá projetado com 3, 4 anos lá na frente. Então, a sinalização de que esses juros pode cair e pode ir caindo ao longo do ano é uma sinalização que já gera no consumidor, já gera no cliente essa vontade de adquirir imóvel, porque ele sabe que isso, ele aproveita um momento de lançamento, uma oportunidade para comprar, sabendo-se que lá na frente ele não vai debater lá e encarar um juros muito alto. Né? Isso já é muito positivo para o mercado imobiliário. É verdade. Pensando em 2026, além do Legacy aí que vocês continuam tocando obras, tal, o que está de previsto? Algum novo empreendimento saindo do papel, começando obras? Fala aí para a gente. Todos esses empreendimentos que eu citei para você de adquirir terreno, logicamente, o segundo passo é a gente desenvolver projeto, aprovar da prefeitura e lançar, né? O único cuidado que a gente tem, hoje eu estava até fazendo um planejamento anual e eu fiz a soma de tudo que a gente está por volta de 3,5 bi de VGV já com terrenos dentro de casa. 3,5 bi é o mercado de Salvador no ano, só para você entender o tamanho que a gente está com isso. Então, assim, não dá para eu fazer esses lançamentos de forma atrapalhada e tudo de vez. A gente, sempre eu falo aqui, a gente não quer ser a maior incorporadora, a gente quer ser a melhor incorporadora, né? Com toda humildade e tudo mais, mas sempre trabalhando para a gente ser uma incorporadora que entrega diferenciação, entrega qualidade. Então, a gente tem que medir bem aí quanto a gente vai lançar para não virar uma coisa pulverizada e sem o cuidado que a gente tem normalmente no nosso negócio. Então, aí, 500, 800 milhões no ano, eu acho que já é um lançamento, uma quantidade de lançamento grande, é isso que a gente está se planejando para fazer. Pô, bacana, muito bom. Como é que você define a assinatura da UERJ hoje? Quais são as diretrizes, né, que guiam a escolha dos mercados que vocês decidem ficar bandeiras? Né? Vocês estão aqui na Bahia, São Paulo, né, Pernambuco, Rio, Minas, se tiver em algum lugar, outro, eu acho que Brasília também, né? Como é que vocês definem aí? Como é que se dá essa escolha de mercados? O direcionamento da empresa, Geraldo, basicamente, assim, o mais importante que a gente tem é entender a necessidade do cliente, né? A empresa, ela não faz empreendimentos porque ela acha que vai dar certo, porque ela entende que é um determinado produto e vai colocando. Tem produtos que são totalmente absorvíveis no mercado e esse mesmo produto, se você botar em outro, é um desastre. Então, a primeira coisa é a gente entrar no local e a gente entender qual é o nosso público. A gente tem que personificar isso, né? Então, baseado nessa personificação, a gente entra em características que a gente precisa saber e precisa ter muita troca, precisa estar dentro da sociedade, precisa conversar com as pessoas, e a gente vai delineando e testando na concepção, não é lá no lançamento. Porque lançamento, eu sempre digo o seguinte, a gente tem que tirar todas as arestas necessárias e mesmo assim vai enfrentar o desafio que é vender um produto. Então, para isso, a gente precisa realmente fazer com muita antecedência. Então, a diferenciação da gente, eu acho que é esse, é a gente entender qual é a necessidade do cliente,
a gente buscar referências não só na Bahia, não só no Brasil, mas internacionais, e conseguir casar isso o mais fidedignamente possível, trazendo inovação, trazendo novidade, trazendo elementos que façam com que esse cliente entenda e escolha morar no nosso apartamento, e aliado a isso, fora isso, né, e em paralelo a isso, todo o histórico de entrega que a gente vem, que no fim das contas é um grande cartão de visita que a gente tem já espalhado e já disseminado na sociedade, empreendimentos de qualidade, empreendimentos diferenciados que a gente entrega, reconhecidos, graças a Deus, no mercado. Então, aliando essas duas coisas, eu acho que a gente tem tudo para ter sucesso, com humildade também, como eu falei. A gente não quer dizer que um empreendimento deu certo, que o próximo é uma outra, é um papel em branco, e a gente, na verdade, tem a oportunidade de melhorar e estar elevando a régua cada dia mais. E o mercado reconhece a OR como pontualidade também, qualidade, né? Eu imagino até que quando vocês lançam um empreendimento, não tem muito trabalho para vender, não fica muito tempo ali, não, né? Esperando, né? Dá um frio na barriga sempre, viu? A gente, quando tá, eu falo sempre o seguinte, a gente tem que fazer plano A, B, C, planejar, se não vender bem, a gente tem que estar muito bem calçado, mas, logicamente, quando a gente começa a vender, começa a ter velocidade, dá aquele alívio, e a gente não tem tido problema. Nossos empreendimentos, os últimos 2 que a gente lançou, um vendeu em 30 dias, outro vendeu em 40 dias, empreendimentos grandes, de VGVs de 350, 400 milhões, mas isso tudo é fruto de história, né? De entregas e de produto também, o cuidado que a gente vai lá no detalhe, para poder estar oferecendo no mercado uma coisa diferenciada. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, parece que é uma exigência hoje do mercado, nesse mercado de alto padrão, eu imagino que mais ainda, né? Você costuma citar Norberto Odebrecht. Norberto Odebrecht foi o fundador do grupo, desse conglomerado, que é um orgulho do Brasil, né? Por tudo que já fez, já construiu, no Brasil e no mundo, né? E você sempre diz que o desenvolvimento tem que ser sustentável, o desenvolvimento tem que ser sustentável ou não é desenvolvimento? A frase mais ou menos é essa. Exatamente. Como é que essa filosofia se traduz na prática diária da OR na Bahia, assim, no canteiro de obras? O que é que vocês têm de diferenciais nesse setor? Vamos lá. Isso é uma frase realmente bem impactante, doutor Norberto, e eu sempre uso. Em todas as apresentações que eu faço, eu tenho intensificado bastante essa área de sustentabilidade. Acho que a gente tem muito mercado imobiliário a se desenvolver. E ser sustentável não é caro, é uma questão de postura e de valores e de direcionamento empresarial. O doutor Norberto falava de sustentabilidade antes da moda de ESG. Hoje, né, antigamente você tinha a questão de cuidado ambiental, era muito ambiental. Hoje você fala ESG, fala de social, fala de geração de riqueza. Tem vários, o conceito de sustentabilidade tem se desenvolvendo muito. Mas esse conceito, o doutor Norberto falava na década de 50, de 60. Né? Se você olhar as obras que a empresa fazia, a filosofia dele, o que ele falava, era muito, muito baseado em agregar valor à sociedade. Tá? Então, na prática da UR, especificamente da UR, a gente pensa isso no primeiro dia que a gente compra um terreno. Então, se você olhar, por exemplo, Monvé era uma área de 12 mil metros quadrados, que a gente está dentro do horto. O horto é uma selva de pedra, né? Difícil você ver árvore no horto. A gente tinha uma quantidade de verde bem razoável, e a gente conseguiu manter esse verde e trazer práticas sustentáveis, não só para o canteiro, mas também com o projeto. Né? Qualquer projeto nosso, a gente começa com um diagnóstico social. O que é isso? Né? O que aquela região ali traz de características? Qual é a sua renda? Quais são as suas potencialidades, suas dificuldades? E esse diagnóstico social nos dá a possibilidade de atuação. Essas atuações, normalmente, a gente leva, quando é uma coisa mais social, para desenvolvimento de riqueza, né? Melhorar um pouco a renda das pessoas, porque a gente sabe que isso ele é perene, ele não é simplesmente um assistencialismo, né? Assim, as pessoas às vezes pensam, vou dar isso, vou dar aquilo, a empresa está gerando riqueza, mas a coisa mais importante é o que você vai deixar de marca, de valor, isso ao longo do tempo. Então, o diagnóstico social nos direciona a fazer ações e fazer programas de desenvolvimento de renda. Dentro do nosso canteiro, a gente tem elevado muito o nosso grau de industrialização, ou seja, menos resíduo, menos desperdício. Nossas obras, o Legacy, por exemplo, hoje eu tenho em volta de 350 pessoas. Uma obra dessa, há 8, 10 anos atrás, eu estaria com 1.200. Você diz, mas é mais emprego, mas é mais resíduo, é mais um monte de coisa. Hoje eu consigo pagar melhor as pessoas, a gente consegue ter uma quantidade de resíduo muito menor.
eu consigo tratar essas pessoas com coisas complementares que outras empresas também não têm. Meu canteiro é todo sustentável, né? A gente tem reuso de água, eu tenho poço, eu tenho um monte de ações ali que, além de fazer essa sustentabilidade, também geram uma educação ambiental. E ao longo do processo do empreendimento, da construção, a gente faz plantio de árvore, a gente faz coleta de coisas na praia, a gente faz essas inserções sociais também, desenvolvimento de iniciativas que já existem, geração de renda. E no próprio empreendimento, a gente faz várias ações sustentáveis, como reuso de água, placa fotovoltaica, carregador elétrico, isso tudo como inovação, porque a gente foi a primeira empresa a tocar. Hoje todo mundo vai, e o bacana é isso, né? Quando você faz uma coisa boa, outras empresas vão e aí vão fazendo, e a gente vai inventando coisa nova. Então, a gente tem todas as áreas, desde o início, na área de entorno, em vários empreendimentos nossos, o Monvé, por exemplo, a gente fez uma praça juntando com uma necessidade que tinha de associação, a gente fez um shopping do lado para criar também infraestrutura de comércio. Então, assim, plantio de árvore, nós plantamos mais de 2.000 árvores dentro do horto, dentro dos condomínios do horto do Monvé, para trazer o verde, trazer a fauna de novo. Então, assim, eu posso ficar aqui 10 horas enumerando a quantidade de coisas que a gente procura fazer, porque isso é muito rico, isso é muito fértil, e nossa equipe, ela tem isso dentro dos valores, dentro do direcionamento, por isso que as ações elas vão surgindo ao longo da obra, e depois, e antes. É uma coisa muito rica, é uma coisa que dá muito prazer para a gente fazer. Para o leigo, pode parecer contraditório, mas o que você está dizendo aí é que a verticalização é uma estratégia de preservação ambiental aqui na cidade, de modo geral, né? Isso é muito, vamos dizer assim, isso é muito fácil de explicar, né? O que é uma verticalização? Verticalização é onde você tem um terreno, normalmente o terreno vertical, quando você verticaliza ele, porque o terreno acaba sendo caro, né? E para você viabilizar esse terreno, você precisa verticalizar e colocar mais unidades habitacionais. E normalmente também nesses locais que são caros, são locais que são consolidados. Ou seja, tem infraestrutura de água, de esgoto, tem transporte público, você tem uma série de atributos que fazem com que a inserção de um produto verticalizado seja uma inserção barata para o ente público. O ente público ele não precisa investir nessa infraestrutura que eu estou falando aqui. Em compensação, quando você coloca um vertical, você paga a outorga onerosa, que é um direito de construir, você tem essa obrigação de pagamento, você gera emprego, você gera mais unidades habitacionais que contribui também com o IPTU, e todo esse recurso é um recurso que ele não precisa ser utilizado no local, porque o local já tem infraestrutura. Esse recurso é utilizado para áreas que precisam ser utilizados. Normalmente, áreas que são invasão, favelas, alguma coisa desse tipo, a prefeitura, o governo tem a oportunidade de fazer isso. Então, a verticalização lá é extremamente sustentável. Por outro lado, se você pega e vai em terrenos e vai horizontalizar, normalmente você vai horizontalizar em áreas mais afastadas. Essas áreas mais afastadas, você vai ter derrubada de árvores maior, são mais áreas, você vai ter a necessidade de investimento público de água, esgoto, transporte público, você vai criar movimento pendular, as pessoas para ir para os seus trabalhos em locais mais longe, elas vão gastar mais ônibus, aí vai a necessidade também de ter uma rede de ônibus, rede de metrô muito maior. Então, assim, a verticalização é muito sustentável. A horizontalização e distância dos centros urbanos das edificações é extremamente danoso para o meio ambiente e para a sociedade. Perfeito. Você falou em IPTU, e aí eu me lembrei que a Prefeitura aqui de Salvador tem incentivo, né, para as construções sustentáveis, né? O mercado já se atentou para isso, que além da questão ambiental, tem um ganho financeiro aí, enfim, as construtoras estão atentas a isso, têm usado mais. Qual é a sua avaliação? Estão muito atentas. Na verdade, assim, existe uma parceria do governo, da prefeitura, em criar incentivos, né? Eles entendem que o mercado imobiliário é um mercado que emprega muito, é um mercado que tem uma capacidade de inclusão muito grande, né? Eu sempre falo isso. Quem não sabe nada, a pessoa vem ali do interior, de fazenda, ou está ali trabalhando na fazenda, quer uma oportunidade, vai na obra, ele vai ser ajudante. Ele tem local para trabalhar. E esse ajudante tem, além da inclusão ali do trabalho e do emprego direto, ele tem a capacidade e a possibilidade de ascensão. Ele pode virar um encarregado, ele pode virar um mestre, tudo pelo trabalho. Então, é um poder muito grande que se tem dentro de uma obra de fazer uma economia girar.
Então, esses incentivos que você está falando são incentivos que, sim, viabilizam mais ainda a conta. Fazer obra em Salvador com esses incentivos, sustentabilidade é uma coisa que é barata, ela é melhor fazer sustentável do que não, isso é muito bacana, eu falo sempre. Então, assim, a prefeitura, o legislador, os vereadores já entenderam que incentivo de sustentabilidade, incentivo que façam que empreendimentos sustentáveis existam, é bom para a incorporadora, é bom para a sociedade, é bom para a economia também deles, né? Porque, no fim das contas, a gente está gerando mais emprego, mais renda, mais impostos. Então, assim, é um ciclo muito virtuoso. E as incorporadoras, sim, elas estão bem atentas, utilizam isso de forma... E cada dia mais a gente está vendo prédios sustentáveis, prédios mais modernos, e isso é uma coisa que é um direcionador aí que eu acho que não tem mais volta. E o próprio consumidor, né? Eu só fazendo um parâmetro aqui, a BID está se instalando aqui se instalando não, né? Já está instalada, produzindo veículos e tal, né? E a gente pega os resultados de vendas da BID aqui na Bahia, já é líder de mercado em Salvador, em várias cidades, né? O que mostra a preocupação do consumidor, de modo geral, na moradia, na locomoção, na mobilidade. Isso é muito bacana. Eu queria que você falasse, Daniel, um pouquinho das certificações que a UERJ possui nessa área ambiental, né? Fala um pouco da importância disso, né, para o consumidor e para o mercado como um todo. Eu acho que é uma escala, né? O consumidor, primeiro ele enxerga a economia do bolso. É um primeiro movimento. Quando você fala de IPTU verde, nível ouro, que é 10% do valor do IPTU, IPTU que é uma coisa bem sensível, né, e teve um aumento muito grande ao longo dos últimos anos, ele já sente. Para você ter o IPTU verde, você tem que ter práticas e elementos sustentáveis dentro do empreendimento. E aí você vai utilizar reuso de água, você vai utilizar placa fotovoltaica, você vai colocar ali restritores de vazão, você vai fazer um projeto que tem equipamentos com eficiência energética melhor. Esse conjunto de coisas, o que é que transforma? Condomínios mais baratos. Condomínios mais baratos, IPTUs mais baratos, dá uma visão clara para o consumidor de que ele tem um custo fixo ao longo da sua vida naquela moradia muito menor. Então, aí ele começa a entender que práticas sustentáveis vai para o bolso, ele tem redução, e aí, de forma gradual e a consequência é que ele começa a valorizar também a questão ambiental. E ele vê que isso é consequência de uma melhor estratégia, melhor gestão dos recursos ambientais, dos recursos existentes. Então, aí você começa a estar no segundo passo, que é um passo de valorização desse. Certificação, que você me perguntou, é o terceiro passo, porque é uma chancela, né? É aquela coisa que diz assim, ó, não é a Odebrecht, não é a OR que está dizendo que é sustentável. Existe um órgão, existem instituições internacionais que dá esse selo. E isso serve não só para chancelar de forma imparcial, como também divulgar esses empreendimentos no Brasil, no mundo, e a gente criar também esse burburinho, essa referência de Salvador como uma cidade de empreendimentos sustentáveis. Então, o selo a gente busca justamente para esse carimbo e esse reconhecimento para a gente ter um pouco mais assim de imparcialidade, ter um impacto maior em relação ao mundo externo, né? Então, basicamente é isso, certificação é sinônimo de reconhecimento e de imparcialidade. Perfeito. Esse mercado de luxo, eu imagino que está cada vez mais exigente, né? E assim, e a concorrência também. Vocês têm concorrentes assim que atuam forte aqui em Salvador, né? Na sua opinião aí, o que é indispensável em um projeto da UERJ para convencer um cliente de alta renda hoje a comprar um imóvel de vocês? A gente falou muito da questão ambiental, né, que é um ganho, mas eu imagino também que as outras construtoras também têm atuado muito nessa área, né? O que é que você pontuaria além disso? Eu acho que a proximidade e o conhecimento do nosso cliente. Os nossos clientes de alta renda, eles têm meu celular, todos, porque quem vai à venda sou eu. A nossa venda, eu não delego, porque é o momento que eu tenho ali de 2, 3 horas de relógio, de entender cada cliente, qual é a sua necessidade, qual é a sua estrutura familiar, qual é a sua atividade, e inclusive ver a percepção dele daquele produto que eu estou apresentando. Não foram inúmeras vezes, mas inúmeras vezes, que eu ouvi alguma coisa, alguma crítica ali, e algum apontamento de itens faltando no projeto e que eu consegui viabilizar ao longo da obra. E isso é muito bacana, mostra a preocupação o direcionamento da empresa em atender a necessidade do cliente. Eu acho que isso é uma marca que o Dr. Norberto implantou e que de valor, e que a gente tem isso muito bem sedimentado,
porque isso faz com que a gente tenha um produto que seja a escolha do cliente e que atenda e que supere até as necessidades e a expectativa dele. Lá na entrega do Monvé, eu vi gente chorando, porque eu disse, Daniel, não, você me vendeu, me falou que ia ficar bacana, mas eu não imaginava que ia ficar tão bom. Meus amigos do mercado imobiliário, alguns rapaz, vocês já levaram a régua. Agora vocês criaram um problema no mercado. Então, essas frases fazem com que a gente realmente entenda que a gente está no caminho certo, é tentar, basicamente, o que é mais diferencial, a gente entender o cliente e fazer com que ele, com que a nosso empreendimento seja concebido, seja entregue para atender ele. Essa é a maior diferenciação que a gente tem. Perfeito. Voltando ao mercado de Salvador, tem bairros aqui em Salvador, quais bairros de Salvador você enxerga assim como, digamos, as próximas joias da coroa para a verticalização sustentável? Tem alguma coisa que você enxerga assim como os próximos nichos assim aqui na capital? Rapaz, ó, vamos lá. Eu acho que tem sim. Hoje a Orla Atlântica, a nossa Orla é uma Orla que ela ficou prejudicada há muitos anos, né? O que a gente fez, inclusive, tem uma iniciativa que a gente fez uns anos atrás do estudo da Orla. A gente tem uma MIP, né? A gente já tentou fazer uma PPP junto com a prefeitura. Gastamos bastante em projeto, em estudos, e como a prefeitura podia viabilizar isso sem gastar dinheiro, com o próprio mercado pagando isso. Isso tem iniciativas no mundo todo. A gente já participou lá do Porto Maravilha, por exemplo, foi concepção nossa, lá no Porto Atlântico, lá no Rio de Janeiro. Então, tem várias formas de você fazer isso de uma forma mais integrada. O que aconteceu é que a prefeitura vem fazendo, né? Vem fazendo ali na Barra, depois foi Rio Vermelho, Capuã, hoje está ali na Boca do Rio, no Patamares. Então, assim, urbanisticamente existe ali um investimento. Ah, mas falta árvore, falta isso, falta. Mas isso eu acho que é a dinâmica que a gente tem de desenvolvimento, porque uma ocupação bacana de qualquer lugar, ela precisa ter infraestrutura, precisa ter segurança. Então, acho que esses indicadores, eles vêm se melhorando ao longo do tempo. Então, a Orla Atlântica, eu acho, com todo o cuidado de gabarito, todo o cuidado que precisa ter também para não ter um problema, mas a uma boa ocupação da Orla, eu acho que cabe ali, sim, algumas verticalizações, um adensamento um pouco maior, para as pessoas ficarem e usufruírem dessa praia que a gente tem aqui, que são praias realmente diferenciadas, de água quente, sol o ano todo. Salvador muito privilegiado, eu acho que é uma área que tem uma chance de desenvolvimento muito grande. Outra, assim, Caminho das Árvores começou a se verticalizar, né? Então, mas tem muita casa ainda. Eu acho que as pessoas estão vendo ali, existe uma possibilidade de verticalização, e com o PDDU novo, que já começa em discussão, tem áreas uniresidenciais que a própria comunidade já fala ali em liberação, e já pede, já manda abaixo-assinado, justamente ali para a valorização que já existe em algumas áreas que ficaram incrustadas, né? Você tem Horto, por exemplo, você tem algumas áreas ali que podem se desenvolver. E aí, aliando a vontade da maioria ali das pessoas que moram em suas casas, e também dentro do direcionamento de prefeitura, eu acho que tem possibilidade no PDD novo de criar áreas contíguas a áreas que já existe verticalização. Então, basicamente, são esses pontos aqui que eu acho que tem um potencial grande, sim. O centro histórico, assim, você como especialista, como conhecedor o que é que poderia ser feito, né, assim, a gente fala muito do comércio, a prefeitura tinha muitos projetos ali para o comércio, ainda tem, né, de ocupação, com secretarias, transformar aqueles prédios em residências, né, uma área belíssima, né, pertinho ali do mar e tal. Um dos seus concorrentes, a Prima, tem projeto ali projeto novo ali do centro histórico, enfim. Como é que você enxerga essa área aqui de Salvador, assim, não só para moradia, mas de revitalização, mercado imobiliário como um todo? Mas eu diria que o centro histórico é a maior joia urbana que a cidade tem. A história que a gente tem de ser a primeira capital do Brasil, né, de você ter ali a primeira faculdade de medicina do Brasil, toda a parte religiosa, toda a parte da cidade alta, cidade baixa, aquela área do centro é uma área que tem uma riqueza incalculável. Lógico que para transformar isso num mercado imobiliário, primeiro precisa ter muito cuidado, tem muita área que precisa ser tombada para manter-se a identidade daquilo ali, ter ainda a valorização e ter esse reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, você tem desafios muito grandes, né? Primeiro, eu acho que o papel da prefeitura, o papel principalmente da prefeitura, né, naquele local com as leis que eles têm, que têm aparecido, e do governo do estado, é criar as condições legais e de incentivo para isso acontecer. E foi criado.
Se você pegar a lei do Renova Centro, é uma lei belíssima. É uma lei que pega o valor do terreno, o valor que você gasta em obra, 50% lhe dá em crédito tributário, que é uma coisa, assim, assustadora de incentivo, uma coisa até que quando eu vi a primeira vez, eu não acreditei, eu li 2 vezes. Então, assim, a iniciativa de incentivo legal, eu acho que existe, tá? Mas existe um desafio grande de segurança, existe um desafio grande de quem vai ser o primeiro. A gente vai entrar, mas vai entrar num lugar que não tem ninguém, que ainda tem imóveis deteriorados. Então isso é um termômetro que a gente mede, sim, né? Em primeira mão aqui, não posso dizer o lugar, mas a gente está, sim, em finalização de uma negociação de um centro. Eu acho que é uma iniciativa que a gente precisa ter, até para a gente, como uma empresa importante aqui no mercado imobiliário, também participar desse movimento. A prima que você falou, de amigos, a prima veio com um potencial maior, né? É dinheiro lá do mercado de Espanha, então, assim, eles apostaram, fizeram fazano, e aí estão apostando bastante, então, vamos dizer assim, é um primeiro que está entrando, tem outras iniciativas ali, de André Velame, tem outro grupo empresarial também que está ali no Palácio dos Esportes. Então, assim, os movimentos estão acontecendo, talvez não na velocidade que a gente espere e queira, como baianos, né? E vontade daquilo ali se desenvolver de uma forma bacana, que ainda fique bastante histórico, que ainda seja um atrativo turístico, em que a gente tenha prazer de andar aquilo, né? Volte a ter o prazer de andar sem estar preocupado em ser assaltado e tudo mais. Mas basicamente é isso, eu acho que tem que ter ocupação. Ocupação, a prefeitura está fazendo papel, nós incorporadores começamos a mexer também, e eu vejo ali como um grande polo e um grande potencial, como é Lisboa, né, usar a sua história para você ter restaurantes, você ter ali uma vida que faça com que Salvador se torne mais ainda uma capital do turismo e tenha um desenvolvimento de mercado também e a economia também se volte mais forte em relação a isso. Perfeito. Estou conversando com o Daniel Sampaio, diretor superintendente da UERJ na Bahia. Daniel, nosso papo até está se estendendo um pouquinho, mas é muita coisa interessante, né? Falar desse mercado imobiliário. E quando se fala de lançamento, novos projetos, a gente está falando de emprego, de mais renda, aí a gente tem que dar importância e dar valor. Mas eu queria que você me falasse um pouco da relação da empresa com os corretores, né? Esse braço que é tão importante aí para o segmento, né, na questão de vendas, como é que vocês... E eu me lembrei de uma plataforma que vocês lançaram tem 1 ou 2 anos, né, OR Vendas, se eu não estou enganado. Fala um pouco dessa relação, fala um pouco dessa plataforma, da importância dela, o que ela agiliza, né, esse processo de vendas. Os imobiliários são um ponto, os imobiliários e os corretores, né, eles são um ponto de extrema importância, né, a gente chama inclusive de força de venda, é onde a gente tem a capacidade de vender o nosso produto, quando esse produto cria um volume e a gente às vezes não chega no cliente. O cliente de alta renda é um cliente que a gente consegue chegar, são clientes pontuais, em que o valor do apartamento é muito grande, então o universo deles é menor e a gente consegue atingir um pouco mais facilitado. Mas a quantidade de unidades, a gente está falando aqui de 7 mil unidades no mercado de Salvador, os corretores eles são fundamentais para o sucesso disso. Tá? O R-Vendas basicamente é uma plataforma de comunicação. Né? O que é que a gente, quando a gente começa a ter relação com muitas imobiliárias e com muitos corretores, existe um grande desafio de a gente conseguir se comunicar com eles. Quando veio o WhatsApp, foi já uma revolução. A gente tinha mas o WhatsApp, aí você manda, aí você recebe uma proposta, aí a partir do momento que você está entregando e está falando de um lançamento, depois fala com outro. Essa organização existia quando você fazia um meeting de corretores. Criava, botava um monte de corretor no lugar e tal. Mas a gente percebeu que essa comunicação ela precisa ser perene, ela precisa ser o tempo todo. Então, a OR Vendas é uma capacidade, a gente cria capacidade de comunicação com eles e de expansão, não só as grandes imobiliárias, mas o corretor ali que acabou de tirar seu crédito, ele tem a oportunidade de se cadastrar, ter as mesmas informações, as mesmas oportunidades e poder fazer seu trabalho com embasamento e com o treinamento que a gente vem também desenvolvendo ao longo dos tempos. Então, a OR Vendas é isso, é uma plataforma de comunicação que eu acho que a gente está tendo bastante sucesso. Uhum. E me diga uma coisa, para os pessoal que quer ingressar nesse mercado, né, quer atuar nesse mercado, né, você com essa experiência aí de quase 20 anos, o que é que você conseguiu em um setor que evoluiu, né, como quase tudo na vida, né, nos últimos anos evoluiu imensamente, né? O que é que você considera hoje assim como habilidade ou habilidades essenciais para quem quer ter sucesso nesse mercado, para quem quer atuar nesse setor? Resiliência é um mercado extremamente difícil, é um mercado longo, é um mercado que é bombardeado de tudo que é lado. Então, você tem que ter muita resiliência. Você tem que ter diferenciação,
né? Você tem várias empresas, então você tem que, nesse momento, assim, as empresas, inclusive as empresas são amigas. Você falou da Prima, eu falo de várias aqui, outras, elas são empresas amigas, mas você tem que se diferenciar, é aquela concorrência saudável que, enquanto você se diferencia, o outro vai querer se diferenciar mais e a gente transforma aqui no mercado numa coisa bacana. E consistência. A juventude, às vezes, ela quer muita informação, ela quer ação, ela quer fazer as coisas muito rápido, mas eu acredito que o sucesso do empresariamento, o sucesso do mercado imobiliário vem quando você é consistente, quando você consegue, com muito estudo, com muito trabalho, criar coisas que tenham relevância, que sejam muito sólidas para a gente conseguir vender. Você só vende o que você acredita, você só acredita naquilo que você estuda, que você trabalha para acontecer. É verdade. É um setor extremamente, você falou de resiliência, né? Um setor extremamente sensível aí à mudança de política econômica, de juros. Eu fico imaginando o que é que vocês fazem, os exercícios que vocês fazem ainda. Eu me lembro que esse ano a gente vai ter eleição presidencial, né? E aí tem possibilidade, sempre tem possibilidade de mudança de governo, quando muda o governo, muda a política econômica. Enfim, você colocar isso aí no planejamento deve ser bem complicado, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Mas a gente consegue, né? A gente tem ferramentas para isso, a gente cria proteções também para isso, econômicas, né? Que precisa ter um planejamento financeiro muito bem feito, para não faltar dinheiro, a obra tem os financiamentos que podem entrar, dar incentivo para o cliente comprar e também aquele que tem dinheiro conseguir pagar de forma antecipada. Isso tudo tem várias ferramentas que a gente vai experimentando ao longo do tempo. Graças a Deus a gente não tem tido nenhum tipo de percalço, não, mas é um desafio. É um desafio sim, porque as coisas mudam muito rápido aí. E a insegurança que a gente tem no mercado, né, nosso ambiente de negócio é muito grande. Às vezes você tem ali uma decisão judicial de uma lei que você seguiu fielmente, mas aí essa lei é questionada e você é questionado, quer dizer, é um ambiente bem difícil, nervoso, mas que dá muito aprendizado, muita oportunidade também de você conseguir até se desenvolver pessoalmente, profissionalmente nesse ambiente. É verdade. Para terminar, Daniel, me diga aí, se você tivesse que definir aí o imóvel do futuro em uma única palavra, um conceito, o que é que você imagina aí? Mas é um desafio grande o que eu vou falar, mas são imóveis personalizados. Lembra aí que na entrevista toda eu falei na proximidade do cliente, entender a necessidade dele. O cliente quer o imóvel que ele quer. Então, para você fazer isso em empreendimentos multi-habitacionais, com vários apartamentos, e você criar uma identidade para ele, é difícil, mas é o caminho. Então, o que a gente tem feito aqui é tentar, com kits de personalização, pisos diferentes, a gente tenta organizar, é um terror na hora, o pessoal não gosta, mas o futuro é esse. O futuro é a gente tentar personalizar ao máximo a edificação, né, dos seus apartamentos, para atender necessidades específicas de cada cliente. O cliente ele tem que ser mimado, o cliente ele tem que ser atendido, e as pessoas às vezes têm necessidades diferentes, é difícil você colocar isso como uma coisa generalista. Então, o imóvel do futuro, para mim, é aquele que vai conseguir personalizar mais do que o outro. Perfeito. Daniel Sampaio, diretor superintendente da UERJ na Bahia. Daniel, fique à vontade aí no finalzinho aí, alguma coisa que você queira acrescentar, que eu deixei de perguntar, que você queira enfatizar. Minuto final é com você. Pronto, obrigado primeiro, Geraldo, essa oportunidade. Eu tenho o maior prazer em falar do mercado imobiliário. Quanto mais chance eu tiver, eu agradeço muito. Dizer que a empresa ela é uma empresa de 80 anos, uma empresa que ela vem fazendo, ela vem da área de infraestrutura, mas ela se especializou também na área de edificações com o R. Dizer que é um prazer grande, nossa, a empresa é baiana, então eu estar aqui na Bahia como diretor regional, isso é uma representação muito grande, desde a minha época de estudante, isso me incentiva e me motiva muito a estar ainda performando e desenvolvendo e criando valor na sociedade que eu estou, né? Meus filhos estão daqui, minha família daqui, então a gente tem que estar sempre direcionado para fazer o que é melhor, né? Nós temos questionamentos, nós temos polêmicas, mas sempre a gente tem que ter base, sempre a gente tem que estar pensando no que é melhor para a sociedade, nos valores, e precisa ter esse entendimento, porque se a gente tem entendimento, a gente tem base, a gente tem consistência, e a gente mostra aí que serve, inclusive, como exemplo, quando a gente fala de sustentabilidade, algumas palestras que eu dou na DEM, no Sinduscon, nas feiras, a gente acaba criando referência e criando inspiração para outras empresas e outras pessoas e outros jovens estar aqui com a gente, direcionando da mesma forma que várias empresas boas e bacanas me inspiram também a fazer. Então, acho que a gente precisa ter essa lição, né? O mundo ele é difícil, mas ele pode ser facilitado a partir da nossa postura. Tá? Agradeço muito você. Perfeito. Agradecendo mais uma vez Daniel Sampaio, diretor superintendente da UERJ aqui na Bahia. Daniel, obrigado.
Estamos encerrando mais uma edição do nosso programa Webinar da Indústria. Até uma próxima.